Boa noite, pessoal. Agora melhorou, hein? Agora melhorou. Show de bola, gente. Alguém tá com frio aí? Acho que tem bastante gente com frio. Gente, se você tá com frio aí, eu sei que venta um pouco, vem aqui pro meio, tem coberta aqui, você pode pegar, tá bom? Você quer uma coberta aí, pessoal? Quer uma coberta aí? De verdade, só levanta a mão assim, vale a pena? Ó, pessoal, Richard, leva lá pra galera ali no fundo, tá bom? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou pastor aqui de jovens da nossa igreja, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui no Pulse House, e eu estou impressionado com o número de pessoas que está aqui enfrentando esse frio. Então isso mostra que você ama mesmo a Jesus, amém, né? Amém, isso aí, pessoal. Mas bom, vamos lá, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa série. A gente tem falado dos dias dos namorados, né? Dia dos namorados já passou. Eu acredito que muitos estão assim, poxa, Arthur, eu estava com um plano de esse ano entrar num relacionamento, mas os meus planos tiveram que mudar, metas tiveram que ser refeitas, então saiba que Deus está no controle da sua vida, Ele não desampara, tá bom? Mas uma das coisas que eu quero mostrar para você e te consolar é que é o mês dos namorados e não é ruim você estar solteiro, né? Ele não é ruim porque você está solteiro, assim como o dia de finados não é ruim porque você está vivo, gente. Que bênção que você está vivo, é muito importante você estar vivo, tá bom? Mas hoje a gente vai continuar a nossa série falando sobre onde está o seu coração. E o nosso propósito aqui é ajudar você a direcionar esse seu coração pecaminoso, esse coração envenenado pelo pecado, né, e encontrar a direção em Jesus e ser completo em Jesus. E no sábado passado a gente falou sobre relacionamentos idólatras. Se você não assistiu, não pôde estar no nosso culto, está lá no nosso YouTube, você pode assistir, tá bom? Eu acredito que Deus vai falar muito com você. Mas vamos entrar logo no assunto. Eu sei que você está com frio e eu quero ser rápido aqui com você, tá bom? Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vive em uma sociedade que frequentemente coloca o casamento como objetivo de vida, né? Os relacionamentos como objetivo primordial da vida. Você é completo se você entrar num relacionamento. Só que hoje eu queria destacar que o ser solteiro também tem o seu valor, também tem o seu lugar, tá bom? Então hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente. E, gente, a questão de ser solteiro ela é levada muito a sério em alguns contextos. Por exemplo, no primeiro século, o rabino Eleazar disse que qualquer homem que não tem esposa é um homem inadequado. Qualquer homem que não tem esposa é um homem inadequado, né? É um homem que não está adequado. O Talmud vai mais longe, ele diz o seguinte, que o homem que não esteja casado aos 20 anos vive em pecado. É isso, né? Eu confesso então, que eu estava em pecado, pessoal. Eu casei depois dos 30. Então, o Talmud leva muito a sério. Só que falar de relacionamento parece que mexe com o nosso coração. Por quê? Num dia de frio desse, o que mais a gente deseja? Alguém para estar do lado para nos aquecer. Esse é um dos grandes desejos do nosso coração. Eu lembro, pessoal, que eu morei ali naquela casa de baixo. Ali embaixo é muito frio, é muito gelado. Eu morei sozinho ali por, acho que 1 ano e meio. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, inverno, frio, eu sou pernambucano, já sofro com frio de forma dobrada, e aí então, eu lá, né, o Cata pegou e me mandou uma mensagem. E aí, Arthur, como é que você tá? Eu falei assim, passando frio. Tô morrendo de frio aqui. E aí ele, beleza, então, quero motivar você. Aí ele mandou uma foto abraçado com a Marina debaixo de uma coberta. Eu falei assim, que traíra, né? Nada de motivação isso aqui tem. Isso aqui tem de desespero. Mas eu imagino que a gente está nessa ânsia de entrar num relacionamento para, sei lá, enfim, com a pessoa amada, viver uma noite temática, fazer noites temáticas, ou passear no parque, assistir um filme, série, fazer piquenique. Eu vi vários casais aí fazendo piquenique lá no, né, no... Como é que é o nome do negócio ali? Parque do Mirim. É porque é ela que fez o piquenique, pessoal. Sabe? Então, você quer alguém para jogar videogame junto com você, você quer alguém para viajar, você quer alguém para acabar com esse ciclo infindável de friend zone, sabe? Tem muita gente que está doido para acabar com isso. Ou quer mostrar para as pessoas que você consegue encontrar alguém, que você quer evitar a solidão, que você quer o status de estar namorando, porque foto namorando dá muito like, sabe? Dá muita curtida. Eu fiz um teste recente, eu postei algo relacionado a uma pregação, e aí eu vi que não rolou muito. Mas quando eu coloquei uma foto junto com a Mari, bombou, pessoal. Bombou. Sabe, realmente, gera like, gera engajamento, né? A gente quer muito disso. Uma das coisas que a gente quer entrar num relacionamento logo é para parar de ser zoado. É para parar de ser zoado pela avó,
pelo tio, pelo primo e até parar de ser zoado pelo pastor. Não é? Eu sei que muitos sofrem comigo em relação a isso. E eu prometi que hoje eu vou me conter nas piadinhas. Tá bom? Eu vou me conter na zoeira, então eu vou firme nesse momento. Tá bom? Mas eu sei que muitos querem entrar num relacionamento porque o ciclo de amizade todo está falando de relacionamento. Está namorando, está falando de casamento e a gente se sente pressionado para isso. Mas, bom, eu quero dar um conselho para você. Pessoal, se tudo der errado em questão de relacionamento, se tudo der errado, faça como a Dorothy. Meu conselho de Dorothy para você, tá? A Dorothy, vamos lá, ó. A Dorothy é uma mulher de 77 anos que casou consigo mesma após uma desilusão no casamento. Eu faço o que eu quero. Com 77 anos ela estava casando com ela mesma, pessoal. Conselho de Dorothy, tá bom? Então, a Dorothy foi a primeira mulher a instituir a sologamia. O que é isso? É eu me casar consigo mesma. Eu me casar comigo mesmo. E a Dorothy, ela viveu realmente um relacionamento frustrado. Mas o que é interessante é que isso está virando uma moda agora. Muita gente está aderindo a essa moda. Recentemente, na Itália, uma pessoa chamada Laura Misi, ela se casou com ela mesma. E aí, um outro homem, chamado Nelo, ele também se casou consigo mesmo. E aí, como virou algo novo na Itália, o que eles fizeram? Vamos entrevistar esses dois. E aí foram, entrevistaram os dois se conheceram, começaram ali a trocar mensagem, sabe? Trocar mensagem, né? E eles começaram, então, um relacionamento. Só que olha só o que eles dizem. Eles dizem o seguinte, que nós somos solteiros no altar, mas casados debaixo das cobertas. Olha só o nível que está chegando. Outra coisa, uma influencer brasileira se casou consigo mesma recentemente. 2 meses depois, ela anunciou o divórcio consigo mesma. Por quê? Porque ela encontrou alguém, então ela está descobrindo o amor. Olha só que coisa louca. Né? E hoje, à tarde, comentando com os meninos sobre essa pregação, eles me revelaram algo surpreendente. Eu não sabia disso. Assim, esse é o cúmulo, pessoal. Olha só. Uma mulher se casa com um boneco e passa a lua de mel em um motel. E, gente, foi o relacionamento mais rápido que eu já vi na vida. Porque dias depois, uma notícia, a mulher que se casou com um boneco dá à luz um bonequinho em Minas. Olha só que bizarrice que o mundo está vivendo no tocante a relacionamento. Gente, que coisa estranha, que negócio zoado isso, sabe? Mas eu quero dizer algo para você. Não é errado você desejar um relacionamento. Não é errado. O errado é o desespero pelo relacionamento. Isso vai te conduzir a consequências ruins. Então, eu quero mostrar para você que é solteiro, eu quero te encorajar a aproveitar essa fase da vida com alegria e gratidão. E o meu objetivo não é incentivar términos de relacionamento, tá bom? Não é incentivar términos de relacionamento, não é incentivar términos de namoro, nem de noivado, e nem te incentivar a parar de paquerar, tá bom? De conversar, de ter um interesse. Não, o meu objetivo é poder te mostrar os benefícios da solteirice, mas te guiar para um caminho aonde você vai entender esse momento da sua vida. E, pessoal, ser solteiro não é pecado, ser solteiro não é uma maldição. Porque se a gente pensar dessa forma, então Daniel está na roça. Daniel está na roça. Porque não foi casado. Daniel é um grande homem e herói da fé. Se a gente for falar e pensar dessa forma, Paulo, então, meu Deus. E Paulo, há muitas suposições sobre a história de Paulo em relação a relacionamentos. Há alguns que dizem que Paulo era solteiro, há outros que dizem que Paulo foi casado e quando se converteu, a mulher dele abandonou ele. Há outros que dizem que Paulo era viúvo. Mas Paulo, ele incentivou a jovens a viverem um momento de vida na sua solteirice dedicados a Deus. Ele foi, então, um exemplo. Outro exemplo, o próprio Jesus. O próprio Jesus também é um exemplo para nós. Então, a Bíblia, ela não fala apenas para casados, mas a Bíblia também fala para solteiros, para viúvos e para divorciados. Então, entenda que você não é excluído da igreja e da sociedade por estar solteiro. Mas a pergunta é, Arthur, por que nós estamos solteiros? Eu quero começar dizendo que você está solteiro não é porque você é feio,
ou feia. Porque, gente, o que tem de gente feia entrando num relacionamento com gente bonita? É incrível. É incrível. Sabe? Eu mesmo digo que eu só conquistei a Mari pela lábia, não foi pela feição. Porque olha o tamanho da minha cabeça, pessoal. Sabe? Então, faz sentido, né, Tuco? Eu vi você falando aí, viu? Mas, gente, foi puramente por conversa. Sabe? Porque a beleza é enganosa. Outra coisa, recentemente eu conversando com um jovem, ele falou assim, Arthur, eu tô doido para encontrar uma louca, mas nem as loucas me querem. Eu falei assim, coitado de você, né, meu amigo? Né? Tá difícil encontrar uma louca para namorar contigo. Sabe? Mas é um desespero. Mas tem muitas pessoas que estão solteiras, pessoal, por conta de circunstâncias da vida, momentos de vida. Outras estão solteiras por opção. Outras estão solteiras porque não foram pedidas ou até estão com medo de pedir. Outras pessoas podem estar solteiras porque estão doentes, passando por situações difíceis, ou porque tiveram traumas, ou porque decidiram viver para Deus. Decidiram viver para Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre o celibato. Tá bom? Geralmente eu faço essa brincadeira, tá se relacionando com a Celi, né? A celibato, sabe? Então, é uma brincadeira sem graça. Mas eu estou tentando tirar isso de mim, tá bom? Estou tentando. Mas o que é celibato? Celibato é o estado de uma pessoa que ela decide ficar solteira e manter a sua pureza, às vezes por uma, como eu falei, uma escolha pessoal, mas até por uma questão de luta contra o pecado. Algum pecado que essa pessoa vive. Por exemplo, se essa pessoa lida com o hábito da homossexualidade e quer agradar a Deus, Deus dá esse dom. É um dom, é um presente, é uma possibilidade, não é algo imposto. Depende muito da situação, depende muito do contexto. Deus quer conduzir essa pessoa a um estilo de vida. E ela se sente completa. Ela se sente cheia de Deus. Ela não precisa de mais nada além de um relacionamento com Deus. Isso é um dom. É algo que Deus dá. Mas eu quero falar um pouco também sobre os desafios dos solteiros. Vamos lá que eu vou ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Eu sei que o desafio do solteiro hoje ele se sente sozinho. Sabe, solteiro se sente sozinho. E ele luta por essa questão de parar de viver sozinho. Tá? É um desafio. Outro desafio é a questão da pureza sexual. Sabe, tem muito solteiro que tá ali, ai meu Deus, não aguenta, abstinência do sexo, aquela coisa toda, porque já teve alguma vida, ou teve algum histórico, e tem que lutar contra isso. É um desafio do solteiro. Outra coisa que é um desafio do solteiro é saber aonde e como encontrar a pessoa certa. Isso é um desafio. Outra coisa que é um desafio do solteiro é viver contente. Viver sem reclamar. Sabe, viver contente com aquilo que Deus dá. Parando com os porquês. Por que Deus? Por que isso? Por que não deu certo? É encontrar contentamento. Outro desafio do solteiro é isso aqui, ó, manter a fé em Deus. Esse é um grande desafio. Porque na área de relacionamento a gente faz aquela oração, Deus, o Senhor tem o controle da minha vida. Mas a gente entrega o controle para Deus e tira a pilha. E então o controle não funciona, não dá certo. E a gente então, por conta do relacionamento que não anda, a gente fica desestimulado, a gente fica o quê? Frustrado, a gente se magoa, a gente se entristece, a gente se distancia de Deus. Outra coisa que é desafio do solteiro é a baixa estima. Ou seja, começa a se sentir inferior, começa a achar que não tem qualidades, começa a achar que ninguém vai gostar dele ou dela, que ele não merece ninguém, ninguém merece ele ou ela, sabe? Fica nessa melancolia. Outra coisa que acontece é a pressão da família e de amigos para casar. Que coisa chata isso. Aonde você vai, reunião de família, não está namorando ainda? Cadê o varão? Cadê isso? Cadê aquilo? É coisa muito chata, sabe? E às vezes dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, vou te dar um gato para você cuidar da sua vida. Sabe? Você cuidar do gato, deixar a minha vida rolar, minha vida desenvolver, minha vida crescer. Sabe, realmente, isso é uma dificuldade que o jovem vive. E eu confesso que eu direto estou fazendo piadinha com isso. Sabe? Eu confesso que eu tenho que segurar isso. Outra coisa, o desafio do solteiro é que o jugo desigual se torna mais atraente. Se torna muito atraente. Né? O que é o jugo desigual? É você viver em um relacionamento com uma pessoa que não ama a Deus, que não tem os mesmos princípios, os mesmos parâmetros. Sabe, então, o jugo desigual se torna mais atraente, porque se você não tem bem definido o que você quer, qualquer coisa que aparecer serve. Você vai e vive isso. Se joga em qualquer tipo de relacionamento, sem pensar nas consequências.
sem avaliar a motivação do seu coração, do porquê que você está entrando num relacionamento. Outra coisa que é desafio do solteiro é porque a vida de solteiro se torna chata. Arthur, é muito solteiro. Ser solteiro é muito chato. É muito chato. Sabe? E aí, então, vive o desespero de logo entrar num relacionamento. Recentemente, eu vi um jovem que falou assim, Arthur, eu não tenho tempo para sair com alguém. Aí eu virei para ele e falei assim, acho que o problema não é tempo, não. O problema é que não tem ninguém, né? Aí, olha só como eu sou traíra, né? Gente, eu tento me segurar, tá bom? Mas eu fiz essa brincadeira porque eu tinha intimidade com a pessoa. E aí a gente deu risada junto e tudo mais. Porém, nessa, eu sei que os solteiros vivem alguns perigos. Quais são os perigos? O primeiro perigo, tentação sexual. Esse é um dos primeiros perigos do solteiro. Por quê? Você vive em um mundo que é extremamente pornográfico. Qualquer propaganda na TV, nós temos sensualidade. Está passando a propaganda da Gina, palito de dente, está aparecendo uma mulher. Está passando propagandas de diversas formas, está lá. Várias mulheres, vários homens, e aquela figura daquilo que tem que ser atraente, daquilo que tem que ser o padrão de vida, o padrão de que nós devemos nos relacionar. Está lá diante de nós. Sabe, a gente não consegue assistir uma série hoje no Netflix com tranquilidade, com segurança, sem estar com o controle na mão para poder passar. Sabe, hoje a nossa geração ela está extremamente sensualizada. E a nossa luta contra a tentação não é algo só exclusivo dos homens, mas também das mulheres. Algo também que está incluído na vida das mulheres. O número de viciados em pornografia e masturbação só cresce em ambos os lados. Cresce em ambos os lados. Sabe, então, a vida de solteiro tem essa luta. E é uma luta constante. Uma luta contra a cobiça, de você desejar o outro. Uma luta contra a lascívia, que é esse desejo desenfreado que está no nosso coração. Sabe, é uma luta para a gente se preencher de Deus, para que o fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito, domínio próprio, venha habitar e transparecer para que a gente possa vencer essa batalha que é contra a sexualidade. Então, na luta, pessoal, contra a tentação, uma das coisas que vai ajudar você é você ter uma compreensão certa do propósito e da beleza que existe no sexo. O sexo, gente, foi Deus quem criou. Deus nos criou com desejos sexuais. O sexo é uma bênção, mas ele tem lugar para ser bênção, e é no casamento. Na esfera do casamento, aonde o propósito é se multiplicar e satisfazer. Sabe, o sexo, pessoal, serve como um cimento mesmo que cola as partes, que junta a casa, que edifica a casa, que faz com que ela seja construída. O sexo é isso, une a pessoa, une as partes. Então, eu sei que essa é uma das maiores lutas dos jovens, e requer muita disciplina, requer muita oração. Outro desafio que o jovem solteiro vive é o da solidão. E aí, para então dar fim à solidão, ele vai atrás do Tinder. Gente, o Tinder não é um lugar que vai acabar com a sua solidão. Ele só vai acabar com o teu coração. Ele vai acabar com o teu coração. E já aconteceu várias situações de jovens darem print de gente do Ministério de Jovens que está lá no Tinder. Aí eu falei assim, pior é que tu também está no Tinder. Tu veio querer se entregar a outro, mas tu mesmo se entregou. Vai me falar que tu não deu match com ela, né? Marcou encontro, aquela coisa toda. Sabe? Então, gente, você não vai evitar sua solidão através do Tinder ou através de redes sociais nesse sentido. Outra coisa que é um perigo de ser solteiro é você ficar irado com Deus. Irado com Deus porque Deus não atendeu a sua oração, não atendeu o seu desejo. Deixa eu contar algo. Eu já sofri demais, gente, nessa área de relacionamento. E graças a Deus que Ele não ouviu as minhas orações. Graças a Deus que Ele não ouviu as minhas antigas orações. Porque hoje, pela graça dEle, né, através da vida da Mari, eu estou vivendo a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E graças a Deus, por Ele não ter me ouvido as minhas orações egoístas no tempo passado. Graças a Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você é que toda tentativa de acelerar os planos de Deus é você se colocar no lugar de Deus na sua vida. E isso vai te levar ao pecado. Isso vai te levar ao pecado. Outra coisa que é um desafio do solteiro é essa pressão para namorar. E é uma pressão que vem do nosso consciente,
do nosso inconsciente das pessoas que estão à nossa volta. E muitos casais, eles se casam e entram em relacionamentos por pressão e sofrem eternamente. Sofrem, se machucam, se magoam, porque não estavam preparados para isso. Então entenda que é melhor ficar solteiro do que viver com alguém que vai fazer com que você se sinta sozinho, abandonado, abandonada. Alguém que não cuide de você. É melhor ficar solteiro. Outra coisa que acontece, que é um perigo para quem está solteiro, é agir na emoção. E isso faz com que você tome escolhas erradas. Nos nossos relacionamentos contemporâneos, a regra é o quê? Ser livre. É demonstrar desapego. É suprir a minha carência com a sexualidade. E aí é viver com emoções acumuladas e sem tratar as emoções. E aí então a gente coloca uma máscara para disfarçar que está tudo bem. Só que a realidade é que o nosso coração está totalmente vazio. Vazio. Então, no relacionamento, eu quero que você entenda que entrar num relacionamento não vai te livrar dos seus problemas. Ele trará novos problemas. Novos problemas. E você precisará de maturidade para lidar com eles. Então, analise bem quando você quer entrar num relacionamento, porque pode ser que seja melhor você permanecer sozinho, solteiro, vivendo a vontade de Deus, do que entrar em um relacionamento errado. Do que entrar num relacionamento errado. E saiba que Deus nos criou para relacionamentos, mas Ele nos orienta sobre o tempo certo, o jeito certo e a forma certa de encontrar alguém. Então, curtir a solteirice não significa sair por aí fazendo o que quiser, mas é aproveitar esse momento para crescer. Deixar de ser menino para se tornar homem. Deixar de ser menina para se tornar mulher. E eu concordo muito com o que Charles Spurgeon diz. Ele diz o seguinte: ser solteiro não é um estado inferior ou menos importante. Deus tem um plano único e especial para cada um, seja casado ou solteiro. Sabe, Deus tem um plano. E eu quero mostrar para vocês de forma bem rápida os 3 Cs da solteirice. 3 Cs. Fácil para você decorar. Facílimo. Primeiro C. Aprenda, nesse processo de estar solteiro, a confiar. Confiar em quem, Arthur? Confiar em Deus. No tempo de Deus. No governo de Deus para a sua vida. No sábado passado eu preguei e usei esse texto e trago ele de novo. O texto de Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Confia a Deus de todo o seu coração. Confiar é um ato de permanecer em um lugar seguro. O texto diz: não confie no seu próprio entendimento, ou seja, não confie em seus sentimentos, não confie em você. Avalie as motivações do seu coração. Não seja guiado pelo seu primeiro pensamento ou pelo seu primeiro desejo. Não seja guiado pela aparência que você viu. Sabe, não, seja guiado por aquilo que Deus diz, porque é isso que a Bíblia diz, ó, busque a vontade dEle em tudo o que fizer. Busque direção de Deus, busque a vontade de Deus em tudo. Então, qualquer passo que você vai dar na sua vida, não dê por si mesmo, ou achando que o seu coração está direcionando você para o caminho correto. Não, busque a Deus primeiro. E aí muitos vão falar assim: Arthur, mas cadê a vontade de Deus? A vontade de Deus já está revelada na palavra. O grande problema é que a gente não tem relacionamento com ela. O grande problema é que a gente não busca ter relacionamento com ela. E é por isso que a gente se frustra. É por isso que a gente se engana. Então, entenda, gente, que olha só o que o texto diz: se você confiar, buscar, Deus vai te mostrar o caminho. Ele vai te direcionar. Ele vai fazer com que você fuja dos perigos. Ele vai te direcionar para você ir, de certa forma, na medida certa, ao encontro da vontade dEle e do propósito dEle. Então, de forma bem simples, eu quero mostrar para você que um ciclo do confiar em Deus. O ciclo do confiar em Deus requer que você entenda que Deus é o dono do tempo. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que Deus tem tempo para tudo. Tem tempo para separar, para você estar separado, mas tem tempo para você se ajuntar. Tem tempo para você se relacionar. Deus tem tempo para tudo. Outra coisa que você deve aprender a confiar é na onipresença de Deus. Você não está sozinho. Deus está com você e caminha com você todos os dias. Outra coisa que nós devemos aprender a confiar é na onisciência de Deus. Na onisciência. Ele conhece, sabe o nosso passado, presente e futuro. Nós devemos também aprender a confiar na onissapiência de Deus. Né? Deus é onissapiente. E o que é isso, Arthur? Deus é aquele que sabe unicamente o que é o melhor para nós. O que é o melhor para nós.
Ele conhece os desígnios e os caminhos que são os melhores para a nossa vida. Ele é o único que sabe disso. E outra coisa que nós devemos confiar é na onipotência de Deus. Ele é totalmente poderoso. E uma das coisas mais belas que eu vejo, e que nós somos desafiados, é confiar no amor de Deus. Entendendo que o amor de Deus por nós faz com que o seu poder, o saber de todas as coisas, saber o que é melhor para nós, o saber qual o momento certo e o estar presente, faz com que nele, confiando nele, eu encontre contentamento. Eu encontro contentamento. Não mais desespero, não mais tristeza, mas contentamento, felicidade, porque eu sei que Deus está cuidando da minha história. Eu sei que Deus tem poder para fazer aquilo acontecer. Eu sei que Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu sei que Deus vai fazer acontecer da forma certa. Eu sei que Deus tem poder para me proteger. Eu sei que Deus tem poder para conquistar aquele coração duro. Eu sei que Deus tem poder para fazer. Sabe, então, esse, pessoal, momento de confiar, o seu momento de ser solteiro agora e de confiar, é aprender a lidar com a sua ansiedade. Deus quer tratar com a sua ansiedade. Deus quer tratar com os deuses falsos que estão dentro do seu coração. Deus quer tratar em você a sua dependência emocional. Deus quer tratar em você e te ajudar a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Deus quer desenvolver em você dependência e contentamento nele. Contentamento nele. Sábado passado eu falei sobre isso, que se você acredita que vai ser feliz por estar com alguém e depositar toda a felicidade nessa pessoa, eu confesso para você que você vai encontrar frustração, porque você está confiando a sua felicidade em um pecador, em uma pecadora. É somente em Deus que você vai encontrar contentamento, felicidade. Eu concordo com o que John Piper diz, ele diz que a solteirice não é um problema a ser resolvido, mas é um chamado a ser vivido. É uma oportunidade para buscar a satisfação em Deus de forma singular, sem as distrações e demandas do casamento no momento. Podemos glorificar a Deus em nossa solteirice ao viver em devoção a Ele. Viver devotos a Ele, viver confiando nele. O segundo C, você pode aproveitar esse momento da solteirice para crescer, amadurecer. Amadurecer. Olha só o que o texto de 2 Pedro diz. Diz o seguinte: antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Pedro está escrevendo uma carta aqui, trazendo esperança e querendo encorajar um povo a não ser levado por ensinos falsos. Não ser levado de qualquer forma, por qualquer filosofia ou por qualquer tipo de pensamento. Pedro está dizendo o seguinte: olha, cresçam, amadureçam, desenvolvam no relacionamento com Deus, cresçam no conhecimento da graça e do amor dele. Sabe, eu gosto muito do que Paulo diz em 1 Coríntios, diz assim, que chega um momento na vida que ele falava como menino, agia como menino, raciocinava-se como menino, mas chega um momento que ele se torna homem e ele deixa as coisas de menino para trás. Ele deixa para trás as coisas de menino e se torna homem. Ele cresce. Sabe, então nós somos chamados a crescer. Ser solteiro na fase que vocês estão não significa ser uma criança para a eternidade. A vida não para, pessoal. Ser solteiro requer que a gente cresça. Nós não devemos parar de crescer. E crescer aonde, Arthur? Na nossa maturidade espiritual. Na nossa vida com Deus. Timóteo vai dizer, não despreze, ninguém te despreza por ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. De que forma? Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Deus nos chama para ser exemplos, a crescer em maturidade no relacionamento com Ele. Então, a nossa meta é buscar ser parecido com Cristo. E quando você se relacionar com alguém, essa pessoa vai virar para você e vai ter tranquilidade em dizer que ela ou ele se casou com a expressão viva de quem Jesus é. Isso é maravilhoso. É você virar para a pessoa e falar assim, eu me casei com uma expressão viva de quem Jesus é. Eu me relaciono com a expressão da graça de Deus, uma extensão do amor de Deus tocando a minha vida e cuidando do meu coração. Por isso que a gente precisa ser muito sério com isso. Outra coisa, você deve crescer no seu caráter. Crescer no seu caráter. A Bíblia vai falar de
um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também vai falar de uma mulher virtuosa. É crescer em caráter. Sabe, Provérbios ele foi escrito para guiar vocês, jovens, a viver uma vida segura, a caminhar um caminho seguro. Por isso que ele é constante em fazer paralelos, pessoal, de sábio e insensato. Se você anda com sábio e busca sabedoria, o que você vai ser? Sábio. Mas se você procurar caminhar com insensatez, andar no conselho dos insensatos, o que você vai ser? Um insensato. Um insensato. Sabe, então nós devemos buscar sabedoria. E é crescer em caráter, porque é nessa fase de vida, como solteiro, que você aprende o que é fidelidade. É nessa fase. Você já se prepara para ser fiel a alguém que você vai se relacionar, ou com quem você vai se relacionar. Só que o que acontece? Tem muita gente que não se guarda para sua esposa, para sua futura esposa. Tem muita gente que não se guarda para o seu futuro marido. Não tem essa compreensão. E aí, ele vai e se joga, ela vai e se joga em múltiplos relacionamentos, em vários relacionamentos, ou em ficar por aí sem contar quem. E aí, o que está acontecendo? Ela está se maquinando, ou ele está se maquinando, para ser um possível adúltero no futuro. Alguém que não vai levar a fidelidade a sério. Alguém que sai pegando tudo, viciado em pornografia, ele está só contaminando o coração. Sabe, isso é muito sério, pessoal. A Bíblia vai dizer em Efésios que nós temos que ter muito cuidado com a maneira que nós vivemos. Muito cuidado. Que não seja como insensatos, mas que sejamos como sábios, aproveitando o máximo esse tempo que Deus tem nos dado. Outra coisa que você deve crescer é no seu profissional. Gente, o ser solteiro é uma excelente fase para você trabalhar, para você crescer profissionalmente. Provérbios vai dizer, Provérbios 24, 27 vai dizer, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. É hora de trabalhar. É hora de conquistar seu espaço. Sabe, é se encontrar e crescer profissionalmente. É estudar, é fazer networking, é desenvolver novas habilidades. É aprender a gerenciar a tua vida, a tua agenda. Aprender a gerenciar a tua vida financeira. Aprender a gerenciar. Sabe? Então, eu quero que você entenda que Deus quer te fazer crescer. E eu concordo muito com aquilo que Elizabeth Elliot diz. Ela diz assim que a solteirice não é um vazio a ser preenchido, mas uma plenitude a ser vivida. É um momento de plenitude, é um momento de você crescer. É um momento de você desenvolver. E o terceiro C, que eu acho que é o que muita gente quer. Curtir. Gente, é solteirice. E eu quero tomar muito cuidado com isso que eu vou falar, tá bom? A solteirice serve para você confiar, aprender a confiar em Deus. Segundo, é um momento para você crescer. Terceiro, é um momento para você curtir. É um momento para você curtir. Mas o parâmetro para a gente curtir é esse aqui, ó. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. A Bíblia não é um livro que nos prende. A Bíblia é um livro que nos direciona à liberdade. É um livro que nos direciona para a liberdade. A liberdade que nós encontramos em Cristo. Porque nós éramos escravos do pecado, agora nós estamos livres para adorar, viver para Ele. E no relacionamento com Ele a gente encontra as belezas da vida. A gente encontra alegria, a gente encontra paz. Sabe, então, eu quero que você entenda que o ser solteiro, o estar solteiro é um momento para você curtir, para você desenvolver novas amizades. Não se fechar em uma ilha, mas desenvolver amizades, conhecer pessoas. Sabe, você aproveitar para curtir o momento e servir. É o melhor momento para você servir. Servir na igreja, servir no ministério. Servir aonde você está, na sua casa, no seu lar. Sabe, é você escrever histórias, pessoal. Ter histórias. Ter histórias. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que nós devemos aproveitar esse tempo da nossa mocidade. O tempo de força, porque vai chegar os dias maus, ou seja, os dias que nós vamos estar mais velhos, e nós vamos olhar para o nosso passado e a gente não vai ter gosto pelo nosso passado. Porque a gente deixou de viver. A gente deixou de curtir.
Direto, quando a gente acaba o Pulse House aqui, eu fico com alguns meninos. E eu falo para eles, assim, mano, vocês têm que curtir demais essa fase. Curtam mesmo, varem à noite. Vara à noite conversando, vai, aproveita, seja jovem. Curte mesmo, mano. Vamos lá, vamos ficar conversando aqui, vamos ficar horas aqui. E eu fico com a Mari mandando mensagem para mim, você já não é mais solteiro. Mas eu falo para eles assim, olha, eu me casei com 30 anos. E eu não me arrependo de ter casado com 30 anos. Porque, cara, eu consegui aproveitar muito das minhas amizades. Fiquei varado vários dias? Fiquei, gente, várias vezes. Lembra que eu era da Assembleia? Na Assembleia, a gente ia para o culto da sexta-feira, aí acabava o culto da sexta, a gente ia para o monte orar, eita crente, aleluia. Ia lá para o monte, ficava orando, madrugada inteira, e aí depois tinha sexta-feira que tinha uma programação muito parecida com essa, que era assim no meio da noite, a gente ia, e depois da programação a gente ia para orar. Teve dia que a gente foi para o monte, ficou orando até 5 horas da manhã, para o sábado a gente ia lá para o pastel, comer pastel na feira, aí comia pastel na feira, e aí ia para casa, dormia, acordava, voltava para a igreja, para servir lá no culto de jovens e tal, fazer um monte de coisa no culto de jovens. Aí depois o que fazia de novo? Ia para o monte de novo. Eita, crente! Ia para o monte de novo. E aí ficava orando lá e tal. Eu lembro, gente, que teve sábados, que a gente fez essa loucura de varar, e no domingo a gente estava lá dando EBD. Eu era professor de EBD, eu estava lá, meio zumbi assim, lá, dando EBD. Eu falei assim, cara, não vou perder esses momentos, sabe? Não vou perder de criar histórias. Lembro que tinha tudo na igreja, eu falei assim, cara, eu vou. Não vou perder momentos de viver histórias. Eu lembro que a gente tinha um projeto evangelístico de evangelizar na madrugada, de sair levar pão para a galera. E aí teve um dia que todo mundo mandou no grupo, falando assim, eu não vou, porque era um dia frio assim. Era um dia frio, muito frio como esse. Eu não vou. Aí o líder falou assim, sério que ninguém vai? Aí eu, putz, cara, apertou o coração aqui, né? Aí eu mandei e falei assim, eu vou. Gente, só foi eu e o Anderson, que era o líder da época. Na hora que a gente saiu do carro, vieram 5 pessoas assim, 5 moradores de rua, chorando, dizendo assim, a gente acabou de orar, pedindo para Deus nos alimentar. Histórias. E ali a gente evangelizou aqueles homens. Ali a gente falou da palavra de Deus, a gente orou. 2 deles foram para uma casa de recuperação. 2 deles tiveram a vida transformada. A gente queria que fosse os 5? Queria. Mas a Bíblia diz que se um pecador se arrepende, há o quê? Festa no céu. Histórias. Sabe, então você não tem que ter medo de aproveitar esse seu momento. Aproveite para criar histórias. Para que quando você olhar para trás, você possa sentar com os seus netos e poder contar, olha, eu vivi isso. Eu fiz isso. Contar para os seus filhos o quanto que você foi inspirado por Deus, o quanto que você viveu para Deus. São histórias. Então não perca esse momento de criar histórias. E tem os seus benefícios de estar solteiro. Você tem o benefício de poder ter o seu tempo. Aproveite esse momento. Aproveite para ter seu tempo de meditação. Outro benefício de você estar solteiro é, às vezes, a questão da individualidade mesmo. De você poder comer o que você quer. De você se vestir do jeito que você quer. De você mexer no seu celular tranquilamente. Sabe, sem ter problemas. Não precisar gastar, só pagar para você mesmo. Não gastar com presente, mas investir. Aprender a investir. Aproveite esse momento. Sabe, você como solteiro não tem sogra. Que vantagem, brincadeira. Minha sogra é uma maravilha, gente, é uma mãe para mim. Anara, eu amo você, tá bom? Mas aproveite esse tempo, pessoal. Eu concordo muito, que eu já estou finalizando com o que John Stott diz. Ele diz que o chamado para permanecer solteiro é tão válido quanto o chamado para se casar. O importante não é o estado civil em si, mas viver em obediência a Deus. Buscar a glória dele em todas as áreas da nossa vida. Buscar a glória dele em todas as áreas da nossa vida. Então, para a gente refletir e praticar, não é errado você desejar um relacionamento.
Errado é o desespero pelo um relacionamento. Saiba que Deus nos criou para relacionamentos. E Ele nos orienta sobre o tempo certo, o jeito certo de viver e como encontrar alguém. Se lembre dos 3 Cs: confiar, crescer e curtir. Esse é o segredo para quem está solteiro. E o terceiro: a fase de ser solteiro é apenas uma temporada da série da sua vida. É apenas uma temporada. E sabe o que nos conforta? Nos conforta saber que Deus é o roteirista da nossa história. Deus é o roteirista da nossa história. E Ele tem um bom plano para nós. Então lembre-se que Deus, como dono do tempo, tem a capacidade de te fazer viver uma história linda, uma história maravilhosa de amor. Uma história maravilhosa de amor. E uma história que valerá toda a espera e confiança nele. Por mais que essa história, para você, pareça pequena. Deus quer cuidar da tua história. E para finalizar, vivemos procurando alguém que nos complete. Mas quem nos completa já nos achou e já nos amou primeiro: Jesus. Ele já nos achou e nos amou primeiro: Jesus. E quando nós estamos completos nele, aí sim, completos nele, nós vamos encontrar a direção para viver o contentamento e, na vontade dele, viver um relacionamento perfeito. Não perfeito por conta dos pecados, mas perfeito no contentamento nele, na vida com ele. E aí então, é uma história que a gente deixa um legado para outros entenderem que Deus estava no nosso meio e que Deus foi quem escreveu a nossa história, porque Ele é o melhor roteirista da nossa história. Feche seus olhos aí rapidinho. Vou fazer 2 momentos aqui. Primeiro eu quero orar por você. Deus, eu quero orar, Pai, pela vida de cada jovem aqui. Jovens que podem estar ansiosos, Deus, por entrar num relacionamento. Desejosos, Pai, por entrar num relacionamento. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo os direcione para a Tua vontade, para a Tua verdade. E que eles encontrem no Senhor, Deus, tudo aquilo que eles precisam. Não são pessoas, não é alguém que vai suprir o vazio existencial que existe em nosso coração. Somente o Senhor. E que nós entendamos essa verdade, de que tudo o que precisamos está em Ti. Pois o Senhor nos amou primeiro. Pois o Senhor tem um bom desejo de cuidar de nós. Então nosso desejo é entregar o nosso coração a Ti. Sabendo que o Senhor vai guiar da melhor forma. Sabendo que o Senhor vai direcionar da melhor forma. Mas nos ajuda, Deus, a confiar e buscar um contentamento em Ti. Nos ajuda, Pai, a entender que esse é um momento de crescimento. E nos ajuda, Deus, a entender que esse é um momento de construir histórias. Histórias. Histórias que glorifiquem o Teu nome. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Nos ajuda a controlar esse coração enganoso quando se trata de relacionamentos. E nos ajuda a confiar em Ti. Pois é a Tua graça, a Tua boa graça que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.